Paz do Senhor, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Eu já fui abençoada, e vocês? Desde quando nós entramos aqui, a gente já sentiu uma atmosfera diferente. A gente já sentiu Deus agindo na simplicidade, mas de forma tão poderosa e verdadeira. Porque, como já foi ministrado no louvor, como já foi na abertura, agora, com a Silvinha falando, Deus é o maior. E se nós estamos aqui, é graças a Ele, amém? Hoje é dia de festa. Eu creio que Deus preparou grandes, mas grandes coisas mesmo para todas nós. E para vocês que estão em casa também, se sintam abençoadas, né? Porque tudo tem um propósito. Glória a Deus. Igreja tá linda mesmo, né, Silvia? Tá linda. Hoje, o tema do nosso culto de mulheres, ele fala exatamente o que nós já cantamos aqui. O processo anuncia as bênçãos. Quem acredita nisso? Amém? O processo anuncia as bênçãos. E aí, eu vou ler para vocês aqui em Provérbios 16, 9, que foi o convite que nós enviamos para vocês. 16, 9 fala assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Vou parar por aqui. É uma palavra tão pequenininha, mas tão cheia de poder. Quantas de nós oramos assim? Ó Pai, ó Senhor, atenda as vontades do meu coração, atenda as minhas campanhas, os meus pedidos. Eu acredito que a maioria. Mas quantas de nós complementamos esta oração dizendo: ó Pai, ó Senhor, me dê forças para passar por este processo. O resultado, ele só chega depois de um processo. Muitas vezes queremos que o processo não fizesse parte disso. Muitas vezes eu acho que a gente queria dormir e acordar com a bênção já na mão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que a gente tente fugir do processo, isso Deus não abre mão. Deus adora o processo. Porque é no processo que nós seremos transformadas. É no processo que Ele vai nos ensinar. É no processo que Ele vai nos preparar. O processo é tão importante porque ele conta a nossa história. Amém? Glória a Deus. Eu vi que tem uma gravidinha aqui no meio, né? Que entrou. Tem uma gravidinha no meio? Levanta a mão. Ah, que linda. Eu também sou mãe, também passei por isso. Não é fácil. Quem falar que é fácil carregar 9 meses, aquela barriga grande, a gente não consegue dormir, não dá, incomoda, a gente sente sono, né? A gente tem náuseas. Não é fácil. Não é fácil, né, Cleusa? Não é fácil. Mas é o processo. Para a gente ver a carinha do nosso bebê, a gente tem que passar por isso. A gente não pode fugir desse processo. Para a gente ter uma profissão, a gente precisa passar por um processo. Muitas vezes eu estou vendo muitos jovens aqui, vai ter que acordar cedinho para estudar. Muitas vezes tem que pegar a condução, muitas vezes dorme pouco, mas para que tenha um diploma vai ter que passar pelo processo.
Viu, Júlia? Vai ter que passar pelo processo. Se a gente quiser fugir do processo, ou desanimar do processo, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar você e coloca no processo de novo, porque Ele não abre mão do processo na minha vida e na sua vida. Tem gente que quer fugir do chamado, porque está difícil. O processo, ele traz para a gente um desconforto. É difícil. Ele nos desafia. Todos os processos. Todos. E quando Deus deu essa palavra, num domingo de culto, Ele já mostrava que tinha muitas mulheres passando por processos. No casamento, com os filhos, na vida profissional, na vida sentimental. Um processo com ela mesma de descoberta. Ele falou, vai e fala, que eu não abro mão do processo. E aí, já que vai ficar difícil, já que não vai mesmo facilitar para a gente, vamos olhar o processo de forma diferente. Vamos olhar o processo de uma forma que não traga tanto peso, que a gente possa olhar e gerar gratidão no nosso coração. Porque não teve história alguma na Bíblia, e eu trouxe algumas para refletir aqui com vocês, não teve história alguma onde a pessoa pulou de etapa. Não teve. E antes de entrar nessas histórias, que acredito que todos conhecem, eu fui um pouco resistente de trazer essa história para agora. Porque o culto é para o Senhor, toda a honra e toda a glória para Ele, não é para o homem. Mas eu tenho que dividir isso com vocês. Antes da gente entrar nesses outros processos. No dia 9 deste mês, eu completo 3 meses que Deus soprou vida de novo em mim. Eu sou um milagre aqui, falando para vocês. Bem rapidamente, no dia 9 de julho, Deus parou tudo. Parou a minha vida para os meus olhos. Eu tive um acidente que, teoricamente, era um acidente muito leve, muito leve. Caí de bicicleta. Nesse acidente, eu quebrei 6 costelas desse lado, que eu estou levantando a mão. Essas costelas perfuraram o meu pulmão e rompeu o meu baço. Eu fui resgatada pelo bombeiro. Fui levada para um hospital da cidade. Neste hospital fizeram raio-x e tomografia e me disseram, você teve sorte, não aconteceu nada com você. Fiquei algumas horas internada só. Fui embora para casa no dia seguinte, com muita dor. Mas feliz, né? Eu não fraturei nada, não aconteceu nada comigo. Mas a dor foi apertando, apertando, apertando. E uma amiga médica foi insistindo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Depois de 4 dias, eu fui para um outro hospital. Eu cheguei lá com a minha filha. Eu não conseguia dirigir. Cheguei lá nesse hospital. E aí o médico repetiu o exame. E quando ele saiu da sala de tomografia, ele saiu com um monte de gente. E foi questão de minutos para que a minha filha começasse a assinar a papelada, porque eu estava sendo levada de urgência para o centro cirúrgico. O meu baço já tinha rompido, eu estava cheia de sangue, e o médico falou assim para mim, você é um milagre. E olha que para você ouvir isso, Cleusa, de um médico, que normalmente os médicos, né, não estou falando todos, eles são um pouco mais céticos, né, em acreditar em milagres.
E aí ele falou, não dá mais tempo. Ou você faz ou você morre. E aí deu tempo só de passar umas orientações para ela, a gente se abraçou e eu senti que era uma despedida. Eu mandei 2 mensagens, uma para a Silvinha e uma para o pastor Ralph, porque não deu mais tempo para mandar para ninguém. Só falei assim, orem por mim. E fui chorando, mas na maca, e só fazia uma oração. Senhor, cuida de mim. Pai, cuida de mim. E aí tinha um senhorzinho no pé da maca. Ele saiu de lado, foi até onde eu estava, eu quietinha na maca. Ele fez um carinho na minha perna de pai e respondeu a minha oração. Nós estamos cuidando de você. Fique em paz, vai dar tudo certo. E naquele momento eu fiquei em paz. E eu já sabia que Deus já estava no controle desde o meu acidente. Porque eu bati a cabeça 2 vezes no chão e rachou meu capacete. E eu estou aqui andando. E eu estou aqui testemunhando para a honra e glória do Senhor. Quando eu saí do centro cirúrgico, igreja, o meu processo já tinha se iniciado naquela manhã do dia 9. Eu saí da UTI, eu saí do centro cirúrgico e fui para a UTI. Assim, ó. E com dor. Imagina, me disseram, também não sabia, nós temos 12 costelas de cada lado. Eu quebrei metade desse lado. É isso, né, Sil? Eu quebrei metade desse lado. Eu não conseguia respirar porque o meu pulmão estava cheio de sangue. Depois que eu fui fazer uma outra intervenção, que era o dreno, colocar na minha costela. E eu cheguei com uma cicatriz, um corte desse tamanho, onde está meu dedo. Porque não deu tempo de fazer por vídeo, teve que cortar meu abdômen. Imagina, não conseguia fazer nada. Mas eu estava feliz, eu não consigo explicar isso para vocês. Eu posso dizer qualquer coisa, vocês podem até acreditar, mas Deus sabe o que está acontecendo aqui. Eu estava grata. Eu não conseguia parar para pensar em outra coisa que não fosse gratidão. Porque eu estava numa UTI, olha que legal, eu não estava num cemitério. Eu estava numa cama, sem poder me mexer e ter que depender dos outros, mas eu poderia depois disso andar. E aquilo foi contagiando de uma forma que aquela UTI ficou diferente. Aquela UTI ficou numa atmosfera que não dá para explicar, porque todas as enfermeiras entravam e falavam, o que está acontecendo aqui? Você está alegre numa cama onde você não consegue andar. Falei, mas eu estou feliz, porque o Senhor tem cuidado dos detalhes. É Deus de detalhes. Glória a Deus. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque vocês estão me vendo. A gente vai falar de Davi, a gente vai falar de José, a gente vai falar de João Batista. Nós conhecemos eles pela Bíblia, mas vocês estão me vendo. Então o processo não acontece só com quem passou. Acontece hoje com cada um. Mas se nós entendermos, se nós confiarmos na promessa, nós entenderemos o processo. Amém? Se nós confiarmos na promessa que Deus tem para nós, nós entenderemos o processo. Porque muitas vezes queremos viver o resultado da outra, mas a gente não quer passar pelo processo da outra. Muitas vezes queremos receber as bênçãos que ela tem recebido, mas a gente não sabe o processo que ela passou para chegar até aqui. Entenderam? É isso. Às vezes a gente escutou, eu e as meninas, uma ministração, e eu falei, nossa, eu vou até falar sobre isso aqui também, vou dar esse exemplo. Muitas vezes a gente vê um médico e a gente quer ser um médico, mas a gente não quer passar e nem pagar o preço de estudar 10 anos. Mas se a gente ficar assistindo aquelas séries intermináveis
de Good Doctor, lá o Grey's Anatomy, a gente vai se tornar um médico, mesmo assistindo várias temporadas? Não. Porque nós precisamos passar pelo processo. Ah, eu também queria estar lá. Eu também quero ser pastor, pastora. Amém. Mas entenda que terá um processo para a tua vida. Não será fácil. E quer saber de uma coisa? Eu quero viver o extraordinário de Deus. Por isso eu peço para Ele, me ajude no processo, me dê forças no processo. Se vocês querem viver o extraordinário de Deus, peça força para Ele. Às vezes é um processo de uma doença dentro de casa. Às vezes é um processo de filhos que estão se desviando. Mas você é coluna forte dentro da tua casa. Você é bênção. Deus te levantou para ser um vaso de honra, não um vaso de desonra. Amém? Não importa o que tenha acontecido ao seu redor, o que importa é que você carrega Jesus Cristo no coração. Isso já é suficiente. Olha que lindo o processo de João Batista. Antes de João Batista ser a voz que clamava no deserto, antes de João Batista ser aquele que anunciaria o Filho de Deus, o processo de João Batista foi difícil. Ele passou anos no deserto. Para quem não conhece a história de João Batista, ele levava a palavra para aquele povo de entendimento e conhecimento de salvação. Ele levava para aquele povo uma palavra de arrependimento dos pecados. Olha que tema difícil para você levar para alguém. Por isso, não dava para ele ser só um escolhido. Não dava para ele ser só um escolhido, né, Fê? Porque ele não ia conseguir cumprir as etapas até chegar no resultado que era anunciar a vinda de Jesus. E quanto mais apertado você está sendo no processo, é porque tem algo grande te esperando. Eu creio em nome de Jesus. Tudo que é mais difícil é porque tem um resultado melhor. Imagina, eu não sei cozinhar direito, mas eu acredito que a maioria aqui cozinha. Fazer de qualquer jeito, estou com pressa, tal, vai sair um prato básico. Mas quando você vai lá, corta daquele tamanho certo, né, Lê? Faz tudo bonitinho e faz o tempero, o prato fica diferente. As pessoas que estão fora falam, nossa, que delícia, que bolo bom. Mas você levou algumas horas para estar fazendo aquilo. Deus, quando escolheu Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel quando ele era jovem. Quando Samuel foi à casa dos pais, tem toda a história, né, que aquilo que era provável para o homem não era para Deus. O improvável foi o que Deus escolheu, que era o menor daquela casa. Desde a unção até ele se tornar rei de Israel, ele levou quase 2 décadas para ser preparado. Está vendo? Para ele ter sido um rei daquela nação, ele foi preparado.
É essa a diferença. Deus não chegou lá para ele e falou: olha, filho, levanta, amanhã você vai ser rei de Israel. Ele não falou isso. Eu estou olhando aqui para vocês, eu acho que vocês estão pensando nos processos que vocês estão passando aí. Nos processos. Não adianta. Para a gente pegar o diploma, a gente tem que fazer prova. Tem que fazer prova. Mesmo que você não queira fazer aquela prova e você não vá para a escola, viu, Camille? Não adianta. Vai ter que fazer prova. Para pegar e para se formar, vai ter que fazer a prova. Você pode até escolher não fazer. Vai pegar o diploma? Vai se formar? Não. Você vai ter que voltar. Por isso que existe as etapas. Tem as etapas. João Batista, ele entendia a missão dele. João Batista entendia a promessa na vida dele. Por isso que ele aceitou o processo. Davi acreditava na promessa. Por isso, ele aceitou o processo. José do Egito, uma história linda. Ele conheceu o resultado, a promessa, através de um sonho. E esse sonho que ele teve acabou incomodando os irmãos. É um alerta para nós, igreja. Muitas vezes, os nossos sonhos têm que ser guardados até a gente passar pelo processo. Porque senão quem está de fora não vai acreditar que Deus tem o melhor para nós. Porque muita gente vai olhar para nós e falar: imagina, ela não tem condição nenhuma de ter isso ou de fazer aquilo. Mas a minha resposta não vem dos homens. A minha resposta vem de Deus. Amém? E José contou esse sonho para os irmãos. Os irmãos incomodados, enciumados, eu vou encurtar a história, acabou vendendo José como escravo. José foi parar numa terra desconhecida. Foi para o Egito. E o processo dele foi longo. Porque não bastasse só ser vendido como escravo, ele também foi preso. Ele também passou por situações que o desconfortou. Mas ele nunca deixou de acreditar que Deus era na vida dele. E olha só como Deus é maravilhoso. José foi para o Egito. Quem poderia acreditar que um escravo viraria governador do Egito? Quem? Deus permitiu que ele passasse pelo processo. Ele cumpriu todas as etapas do processo, porque Deus queria prepará-lo, dar a ele estratégia, dar a ele ensinamento, força, porque ele virou o segundo homem daquela nação. Através dele, Deus cuidou nos momentos de abundância e nos momentos de escassez. E eu lembro de uma mensagem que eu recebi quando eu estava na UTI, que o pastor Ralph me mandou uma mensagem e ele disse assim: olha, Kátia, continue na fé, porque Deus tem um propósito. Deus sempre tem uma mensagem. E aí eu falei assim para ele: pastor, eu acredito nisso, mas eu ainda não sei que mensagem que ele quer passar para mim. E aí o pastor disse assim: às vezes a mensagem não é para você,
mas é através de você. Glória a Deus. E aquilo, eu tomei posse daquela palavra. Eu tomei posse daquela palavra. As forças físicas que eu não tinha, mas a minha fé, o meu coração, o meu pensamento estavam conectados de uma forma positiva. E aí, olha que interessante, Du. Os maiores casos de internação naquela UTI eram mulheres que estavam em depressão. Uma delas tinha chegado estava entubada, porque tentou suicídio 2 vezes. E eu lá, porque eu pedia para deixar a minha cortina aberta do meu leito, e eu vi aquele corre-corre, eu não podia sair de lá. No 3º dia de UTI, quando eu comecei a caminhar com a fisioterapeuta, eu falei para ela, eu posso ir nos leitos, conversar com essas mulheres? Porque, gente, nós estamos vivas. E a enfermeira falava assim, não pode, Kátia. Porque se você entrar e você falar alguma coisa que possa abalar, né, de uma forma emocional, isso não pode. E aí, as minhas filhas tinham conseguido enviar meu celular para lá, eu escutava louvor. E eu andava alegre, com a ajuda da minha mãe, falava assim, você está tortinha, filha. E era verdade mesmo, né? Porque eu caminhava assim. Mas eu estava feliz. E eu vi que aquelas mulheres, eram 3 que estavam internadas. Elas não saíam da cama nem para tomar banho. Porque depressão é doença, sim. E a gente tem que cuidar. A gente tem que abraçar. A gente tem que ficar atentas. Não é frescura, não. Por isso que a gente precisa de muita oração. Por isso que a gente precisa, do lado da gente, de pessoas que orem. Eu sei que enquanto eu estava lá, tinham pessoas orando por mim aqui fora. E aquelas mulheres que não tinham forças para se levantarem para tomar um banho, quando viu a doutora tirando a sonda, e eu toda com ajuda na cadeira de rodas para ir tomar banho, elas começaram a levantar para tomar banho também. Aí eu entendi a mensagem que o pastor passou para mim. A mensagem não era para mim. A mensagem era através de mim. Eu não fiz nada. Eu só estava lá, naquele momento e naquela hora. Eu vou reclamar? Não tinha como reclamar. Quando eu tive alta da UTI para o quarto, eu estava indo em cadeiras de roda, feliz, parecia que eu estava indo para um hotel. Eu com aquela roupa de UTI, eu só pedi para ela passar um cobertor aqui, nas pernas, e eu feliz, dando tchau para todo mundo. E a enfermeira falou, por que você está tão feliz? Porque você não está indo para o hotel. Falou, mas eu vou. Porque só o fato de eu ter uma janela no quarto para olhar lá fora e ver quanto Deus é bom, já é motivo de alegria. Na UTI não tinha quarto, não tinha janela, quer dizer. E eu fui para o quarto. E lá eu estava feliz. Porque eu tinha janela. E sabe o que eu pedi para aquela noite, naquela noite, para aquela enfermeira? Não feche as cortinas. Porque eu quero ver o céu. Eu quero ver as luzes daqueles prédios. Porque eu estou viva. E aquela noite foi difícil, sabe? Porque eu estava sozinha, né? Na UTI você tem pessoas para te ajudar. E eu estava sozinha. Mas Deus me mandou uma enfermeira abençoada. E ela falou, Kátia, não se preocupe, pode tocar a campainha quantas vezes for necessário. E eu não tive jeito, eu tive que tocar a campainha várias vezes. Porque eu não conseguia, né, ficar muito tempo numa posição. Antes da troca do turno dela, era 5 horas da manhã, eu falei, me coloca sentada. E lá eu fiquei sentada. E a presença de Deus foi tão real naquele quarto, mas tão real, que quando elas entraram para trocar o turno e trocar os meus acessos, né?
Eu estava chorando naquele quarto de alegria. Chorando de alegria. Dá para imaginar isso? Aí ela entrou e falou assim, nossa, eu conheço esse louvor. O que eu quero dizer para vocês não é a minha história. Não é a minha história. Esse culto não é para falar de mim. É para falar dos cuidados que Deus tem nas nossas vidas. É para falar que do mesmo jeito que Ele cuidou de João Batista, do mesmo jeito que Ele cuidou de Davi, do mesmo jeito que Ele cuidou de José, do mesmo jeito que Ele cuidou de mim, Ele tem cuidado de vocês. Dá para entender? Não desistam do processo. Se está difícil, glorifique o nome dEle. Deus não poupou nem o filho dEle no processo. Olha, que demais. Deus não poupou o próprio filho. Nós conhecemos bem a história de Jesus. Ele cumpriu todas as etapas. Todas. Todas as etapas. Sabe por que ele cumpriu? Porque se ele não tivesse cumprido, hoje nós teríamos dúvidas de que Ele é o Messias, de que Ele é o nosso Salvador. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu sempre, quando eu estou, porque a gente é carne, né? A gente também tem momentos que a gente está fraco. Nem falar que a gente é todo dia super mulher, não é. Mas aí, sabe o que veio na minha cabeça? A história do barro e do oleiro. Quando o oleiro está lá com barro, moldando, ele também passa por um processo, né? Ele tem que modelar, ele tem que cuidar dos detalhes. Ele tem que colocar para secar, demora de 10 a 20 dias depois que está pronto para secar. Tem um processo. Agora, quando ele está com barro, quem está de fora enxerga o quê? O barro. Não é? Quando o oleiro está lá com barro na mão, no torno cerâmico, a gente enxerga o quê? O barro. Mas sabe o que é lindo? É que o oleiro já enxerga o vaso. Enquanto a gente está enxergando o barro, ele já enxergou o vaso. É isso que acontece no nosso processo. A gente acha que não vai aguentar. A gente acha que é só com a gente, que Deus esqueceu de nós. A gente acha que a gente não tem força para carregar, que nunca vai acabar. Mas Deus já viu o teu resultado. Deus já está com a tua bênção na mão. É isso que acontece com o processo do barro. Agora, se você for o oleiro, está muito difícil, não está do jeito que eu estou querendo que o barro se transforme. O vaso não está legal e vira as costas e depois de um tempo volta, ele vai ficar lá te esperando. É isso. Deus fala, vai até o final. Vá até o final. Porque no final, eu já tenho algo preparado para vocês. Se nós entrarmos numa guerra, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, porque secou. Se a gente entra num campo de guerra sem estar preparadas, a gente não vai vencer. A gente vai morrer. Por isso que Deus não quer largar o filho dele, a filha dele, num campo sozinho, sem preparo.
Por isso que a gente tem que ser preparada. Por isso que a gente tem que ser transformada. Por isso que a gente tem que ser lapidada. Por isso que a gente tem que ser apertada mesmo. Até o ponto dele falar, agora sim, você está preparada. Então, nós precisamos, nessa noite, refletir e fazer uma pergunta para nós mesmos. Você é aquela que quer ganhar, mas não quer batalhar? Você é aquelas que quer falar, mas não quer ouvir? Ou você é aquela que confia na promessa e aceita passar pelo processo? É isso? Eu não vou conseguir passar pelo processo das minhas filhas. Por mais duro que eu vejo o que está acontecendo, eu não consigo viver o processo delas. É só delas. Como o meu era só meu. E aí, eu fiquei 40 dias sem conseguir dirigir, sem conseguir sair de casa. O que me confortava eram as mensagens que eu recebia de oração, de carinho. Isso me confortava, porque eu estava 40 dias. Parei de trabalhar. Para quem me conhece, eu sou muito agitada. Trabalho, não tenho um só trabalho, eu tenho 2, na verdade 3. E parou tudo. Eu falei, Deus, todos os meus projetos foram paralisados. E aí, sabe o que ele fez? Ele cuidou de cada um deles. Porque quando eu saí, vamos falar da quarentena, estava tudo melhor. Muito melhor. Porque eu ganhei algo que fora do processo eu não ganharia. Eu ganhei uma ousadia, uma fé, uma força. Tem coisas acontecendo, né? Como todo mundo passa por processo. Eu tenho outros processos acontecendo que são difíceis, mas está sendo fáceis. Porque eu estou olhando de forma diferente. É isso. É essa pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje. A gente só quer a vitória? Ou a gente estamos dispostas a passar, sair daqui com a cabeça levantada? Por mais que as pessoas não acreditem que daquele barro vai se transformar num vaso, por mais que você não acredite que você ainda vai ser um grande vaso, Deus fala, deixa comigo, só vá até o final e cumpra todas as etapas. Amém? Nossa, passou, né? Estou encerrando. Eu quero encerrar aqui para vocês. Eu escrevi tanta coisa aqui, ó. Eu passei tantos dias escrevendo. Eu falei, meu Deus, eu não quero esquecer de nada. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, não deixe que eu esqueça de nada, porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Eu quero encerrar aqui com vocês falando de uma fábula da borboleta. Ela é linda. A borboleta também passa por um processo. E um homem, então conta a história que um homem, passando por um casulo, ele observando uma borboleta se esforçando para sair daquele espaço pequenininho, e ela lá se esforçando para sair daquele espaço. O homem olhou, poxa, coitadinha da borboleta, se esforçando tanto, eu vou dar uma ajudinha. Ele foi lá e cortou, rompeu o casulo. E ele, na expectativa, todo animado, estava esperando a borboleta voar. Ai, vamos ver se ela voa. Ela nunca voou. A borboleta nunca voou. Ela saiu daquele casulo com as asas murchas,
fracas, porque não era a hora. O processo que ela estava passando, daquele desconforto, é porque aquele processo gera uma enzima que dá a ela fortalecimento para o crescimento dela. Olha que curioso, eu fui pesquisar isso. Aquele homem cortando, rompendo aquele casulo antes da hora, ele não ajudou. Ele simplesmente impediu o processo até o final. E Deus, Ele quer que nesta noite a gente saia daqui como borboletas com asas coloridas, voando de forma leve, alto. Ele não quer que ninguém rompa o processo antes da hora. Ele quer ver mulheres aqui voando, com as asas lindas, coloridas, fortes. É essa a mensagem de hoje. É essa a mensagem. É uma mensagem de encorajamento. Você não é a única. Você não é a única. Todas nós, se não estamos, passaremos por um processo se nós quisermos viver o extraordinário de Deus. É isso. Vale a pena, porque quando você vê a carinha do seu bebê, valeu a pena. Quando você vê um ministério crescendo, valeu a pena. Valeu a pena. Porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Chame mesmo para vocês. Chamem para vocês a existência, aquilo que ainda não existe. Já saia daqui profetizando na vida de vocês em nome de Jesus. Que o processo será cumprido, porque Deus está dando nesta noite estratégia, força, coragem. Amém? Glória a Deus.